Fala galera do canal do Pangea, no vídeo de hoje falaremos sobre o coeficiente de Gini, encerrando assim a aula 13 sobre os indicadores sociais. O coeficiente de Gini é um dos mais importantes dados para a mensuração das condições de renda das populações. Também conhecido como índice de Gini, ele é um instrumento matemático utilizado para medir a desigualdade social de um determinado país, unidade federativa ou município. A sua importância efetiva-se diante das limitações que outros índices, como o PIB e a renda per capita, ele possui para medir a distribuição das riquezas. O coeficiente de Gini ele recebe esse nome em referência ao seu desenvolvedor, o matemático italiano Corrado Gini, que criou esse cálculo no ano de 1912, sob a preocupação de mensurar o quanto um determinado local ele pode ser igualitário ou desigual social e economicamente. A medição do índice de Gini ele obedece a uma escala que vai de 0, quando não há desigualdade, a 1, com desigualdade máxima, que são dois números cujos valores jamais serão alcançados por nenhum lugar, pois representam extremos ideais. Nesse sentido, quanto menor é o valor numérico do coeficiente de Gini, menos desigual é um país ou localidade. Graficamente, a representação do índice de Gini é realizada a partir da curva de Lorenz, que mostra a proporção acumulada de renda em função da proporção acumulada da população. E observando o gráfico, considera-se que uma reta apresentaria a perfeita igualdade e que qualquer ponto de suas coordenadas corresponde a um igual valor no eixo das abscissas. O gráfico do índice de Gini revela, portanto, o índice de desigualdade de renda de uma determinada localidade a partir da curva de Lorenz, de modo que, quanto mais próxima de uma reta a curvatura estiver, menos desigual será o local representado. E nesse sentido, o coeficiente de Gini representa a relação entre o valor da área de concentração indicada e a área total do triângulo retângulo formado. A principal vantagem do índice de Gini é a sua capacidade de mensurar a distribuição de renda, não cedendo às limitações de outros dados, como a renda per capita, que nada mais é do que a média aritmética entre o produto nacional bruto e o número de habitantes. Além disso, esse dado é positivo no sentido de ser facilmente interpretado e assim fornecer uma noção maior da realidade em questão, permitindo até a comparação entre diferentes períodos e localidades. Já entre as desvantagens do índice de Gini, podemos destacar o fato de mensurar a desigualdade de renda em termos estáticos, sem dar ênfase na oportunidade ou no potencial que um local possui em se tornar mais ou menos desigual a curto e longo prazo. Além disso, uma boa distribuição de renda em um país, por exemplo, não corresponde necessariamente a uma justiça social, pois esse índice não leva em conta o poder de compra que uma renda X pode apresentar nas diferentes partes de um mesmo território. E de todo modo, é acentuada a relevância desse indicador no sentido de mensurar, mesmo que genericamente, as condições de distribuição de renda populacional. E se considerarmos os dados históricos para o índice de Gini no Brasil, podemos ver que a partir da década de 1990, sobretudo na entrada dos anos 2000, iniciou-se um acentuado processo de melhoria de seus números, que se encontram cada vez mais reduzidos. No entanto, essa melhoria é relativa, pois se considerarmos a divisão territorial do trabalho entre o campo e a cidade, a diferença dos valores é gritante. No ano de 2010, segundo dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, o índice de Gini no meio rural brasileiro era de 0,727, ao passo que o mesmo dado geral para o país era de 0,533, o que evidencia também a questão da concentração fundiária no Brasil. Também convém analisar os valores do índice de Gini no mundo, bem como a inserção do Brasil nesse panorama. E, todavia, é complicada a realização de uma comparação global desse dado, pois não há informações sobre ele em muitos países existentes. De toda forma, apesar dos recentes avanços, o índice de Gini no Brasil ele é considerado um dos piores do mundo, muito distante dos primeiros colocados, como a Hungria,
que é 0,244, a Dinamarca 0,247 e o Japão de 0,249. Entre os 127 países analisados, o Brasil ele se encontra na incômoda posição 120, conforme dados do Banco Mundial, embora apresente perspectivas de uma evolução. Pessoal, por hoje é só. Enfim, encerramos a aula 13 e no próximo vídeo vamos começar a aula 14 sobre a formação do território brasileiro. E no mais, se inscrevam no canal da Pangeia, tanto no YouTube quanto no nosso Instagram e no Facebook. Dê um like se você gostou desse vídeo e ative o sininho de notificações. Mais uma vez, muito obrigado e valeu!